Graças e paz, irmãos. Estamos aí mais uma vez dando continuidade, aos nossos estudos e dessa vez nós vamos entrar na série A Grande Corrida, né? Então você está preparado para a corrida? Talvez a gente, por causa do sedentarismo, não tenha feito tanta corrida, no sentido literal. Mas na nossa vida há algo que a gente que está correndo, é o tempo, e nós precisamos ter o máximo possível de aproveitamento do nosso tempo para podermos fazer a vontade de Deus, né? Então, o tema é qual é a sua corrida, né? É óbvio que a gente vai falar aqui de aspectos de corrida, né? Fazendo uma analogia, e nós vamos entrar nesse assunto tão importante para nosso crescimento espiritual. O versículo base para nosso estudo, e haverá outros, mas esse de 1 Coríntios 9, 24 e 26, Paulo faz uma analogia das corridas que ocorriam no estádio lá no período romano e o que acontecia, que as pessoas ganhavam aquela coroa, de louros ali, onde formava ali, então, o ganhador da corrida ganhava esse prêmio, aquele que conseguia chegar em primeiro lugar. E ele diz assim, em 1 Coríntios 9, 24 a 26, vocês não sabem que, de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Como era algo de vegetal, logo ela secava, né? E ele continua o versículo, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, o nosso não corro como quem corre sem alvo. Então Paulo está dando essa expressão e ensinando-nos que nós devemos correr pelo aquilo que realmente é permanente, a corrida da vida para a permanência com Deus. Então a Bíblia usa a corrida como uma das analogias mais completas sobre a vida. Ela fala de direção, esforço, propósito, resistência, também de um prêmio, um fim que dá sentido a toda a jornada, Quando olhamos ao nosso redor, nós percebemos que todos estão correndo. Cada pessoa está buscando algo, tentando chegar a algum lugar. Mas o fato de estar correndo não significa que está indo na direção certa. A partir da visão bíblica, podemos identificar 3 tipos de corrida que descrevem o modo como as pessoas vivem. A primeira corrida, que é muito notória no dia a dia das pessoas, é a corrida das distrações. A segunda corrida que nós vemos é a corrida da lama, daquilo que é sujo, falho, etc. E a terceira e ideal corrida é a corrida da fé. Cada uma delas tem um caminho, um destino diferente. Ao refletirmos sobre essas 3 corridas, o Espírito Santo pode nos mostrar em qual delas estamos e para onde nossa vida realmente está indo. Então, a primeira que nós vamos falar é a corrida das distrações. Você é muito distraído, acompanha muita coisa que não traz nenhum proveito? Provérbios 14, 12, o escritor diz, há caminhos que parecem certo ao homem, mas o fim conduzem à morte. Muita gente vive em constante movimento. São compromissos, família, casamento, filhos, estudos, trabalho, redes sociais, sonhos e planos. Tudo parece legítimo e até bom, mas muitas vezes o resultado é um coração cheio de pressa e um espírito vazio. A corrida das distrações é feita de coisas que por si só não são ruins, mas se tornam perigosas quando tomam o lugar de Deus no centro da vida. É a vida ocupada, mas sem propósito, cheia de atividades, mas sem direção espiritual. As distrações gritam. As distrações não gritam, elas apenas os afastam aos poucos, roubando tempo, energia e sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Jesus falou sobre isso ao dizer que a semente da palavra pode ser sufocada, pelas preocupações dessa vida e pela sedução das riquezas, Mateus 13, 22. Então, quando ele fala ali da semeadura, o semeador saiu a semear e caiu a semente em 4 tipos ou estágios do solo. Essa corrida é traiçoeira porque dá uma sensação de progresso, quando na verdade conduz ao afastamento de Deus.
E a pergunta que eu faço é: o que tem ocupado o seu foco, sua energia ultimamente e tem te afastado, mesmo que sutilmente, da presença de Deus? Você já parou para pensar que a maioria das pessoas que terminarão mal diante de Deus viverão enganadas e distraídas, achando que no final daria tudo certo? Então, o que tem nos distraído? Né? Nós podemos ficar focados em várias posições aí que nos são colocadas pela mídia, ou coisas que nunca vão ter fim, né? Conversas sobre futebol, sobre política, tudo isso é interessante, deve ter, mas não deve ser o foco, não deve ser o objetivo principal nessa corrida da vida que nós estamos. A segunda corrida que nós vemos é a corrida da lama. Vamos ver alguns textos de Romanos. Romanos 3,10, por exemplo, ele vai nos dizer o seguinte: não há nenhum justo, nenhum sequer. Então, na verdade, todos nós vivemos, de certa forma, no início da nossa vida, envolvidos na lama do pecado. Né? Nós não somos bons. Nós nascemos com esse instinto da maldade. Nós podemos melhorar quando recebemos o Espírito Santo e queremos fazer melhor. E Romanos 3,23, ele complementa com essa posição do versículo de Romanos 3,10, ele vai dizer assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, todos pecaram significa todo ser humano pecou. E, evidentemente, recebeu com isso o salário do seu pecado. Né? Por isso ele vai dizer lá em 6,23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E também em Efésios 2, 1 e 2 vai nos dar um belo parecer. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, na lama, na sujeira, nas coisas erradas, quando seguiam a presente ordem deste mundo. Então esse mundo, ele incentiva você a beber, ele ensina você, além de ensinar, né, ele insinua a pessoa a fazer pecados que são contrários à vontade de Deus, adultérios, mentira, roubo e tantas outras coisas, né? Então, quando a gente deixa o mundo nos orientar, nós estamos correndo nessa lama. E essa lama vai só nos envolvendo, vai nos levando a cobrir completamente de sujeira. Então, a corrida na lama é a corrida de todos nós, não é apenas a de pessoas que cometeram grandes pecados, né? Mas de toda a humanidade. A Bíblia ensina que todos nós nascemos separados de Deus e presos ao pecado, espiritualmente mortos. Por fora, podemos até parecer bem, trabalhando, estudando, servindo, construindo planos. Mas por dentro estamos longe de Deus. A corrida das distrações apenas esconde esta verdade. Sem Deus, todos estamos atolados na lama do pecado, correndo sem direção e sem esperança. A pergunta que fica sobre essa corrida na lama, né? O que vocês entendem sobre esse texto acima que nós vimos? Os textos bíblicos que nós lemos, né? Que seriam Romanos 3,10, não há nenhum justo, nenhum sequer. Romanos 3,23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E Romanos 6,23, que diz, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E Efésios 2, 1 e 2, que diz, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam o presente ordem deste mundo. Né? Você faz ideia de que essas coisas estavam acontecendo na tua vida e você a abandonou? Ou ainda está lá? Né? Então, o perigo de estar lá é que nós precisamos de ajuda para sair. Né? Quais são as consequências do pecado? Né? A primeira delas é a morte espiritual, a separação de Deus. Não, morte, ela tem significado, a palavra morte, na Bíblia, de separação. Né? Separa o corpo do espírito, separa Deus do homem. Então, a morte espiritual e a morte física, elas são separações que ocorrem na vida do ser humano. Bom, a morte espiritual, então, como já disse, separação de Deus e perda da comunhão e do propósito, daquilo que realmente é importante diante de Deus. Mas também tem a morte física, que é o sofrimento e a finitude que entraram no mundo devido ao pecado. Lá no Éden, você conhecendo Gênesis, você vai entender que a partir do momento em que o homem pecou, a morte foi algo gerado pelo pecado, né?
Também a morte eterna, separação definitiva de Deus, e a condenação e o inferno. O inferno existe e o céu também. Portanto, devemos estar atentos onde nós estamos correndo, para que lado estamos correndo. Né? A morte eterna é a separação definitiva de Deus, então a condenação e o inferno. E a condenação e ira de Deus. O pecado desperta a justa indignação do Criador. Né? Se você fizer uma análise bíblica da ira de Deus, você vai entender a grandeza da graça, do favor imerecido que ele nos dá. Porque Deus é um Deus que ele se ira com o pecador que não deseja mudar a sua condição de vida e que comete desatinos que o condenam a uma vida eterna longe de Deus, não recebendo a salvação em Cristo Jesus. Tem também o quinto item que nós vemos, que é a escravidão. O pecado domina. A pessoa está presa. Ela está presa no vício, ela está presa na pornografia, ela está presa em todas as coisas que levam essa pessoa a ter uma vida dominada pelo pecado. Né? Gasta seus recursos, seu tempo, seu bem-estar, seu relacionamento com pessoas, porque, em geral, os pecados são buscados de maneira escondida, né? De forma totalmente irregular. Então, o pecado domina, prende e destrói a liberdade do ser humano. E o sexto item é consequências presentes. Vem a culpa, vem a vergonha, relacionamentos quebrados, vícios, medos e solidão. Então, a corrida da lama é a corrida da humanidade sem Deus. Tentamos guiar nossas vidas pelas próprias vontades e desejos, buscando prazer e felicidade. E essa felicidade momentânea, abrindo mão da vontade perfeita de Deus. O problema é que ninguém consegue sair da corrida da lama pelas suas próprias forças. Por isso houve a necessidade de Jesus, né? Nem por boas obras ou boas ações, disciplina, dinheiro ou conhecimento. Estamos atolados, presos na lama, como aquele calçado que gruda na lama e não quer deixar, né, sair, justamente assim que a lama faz. Ela absorve, ela mantém, ela prende. Podemos tentar ser bons, mudar hábitos ou fazer o bem, mas continuamos presos. Todos precisamos de alguém que venha de cima, como um guincho do alto, para nos alcançar e nos tirar do atoleiro. Né? Então, a necessidade de ter a convicção de que para sairmos da lama do pecado, precisamos de Deus. Aí entra a terceira corrida, que é a corrida da fé. Como nós já vimos lá em Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a boa notícia que existe na terceira corrida. Se tanto a corrida das distrações quanto a corrida da lama conduzem à morte, a corrida da fé conduz à vida. A primeira parte do versículo fala sobre o salário do pecado, né? A consequência inevitável de nossas separações de Deus. Mas a segunda parte muda tudo. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Há uma estrada que leva à perdição e outra que leva à vida. Jesus mesmo disse lá em Mateus 7, 13, 14: Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos os que a encontram. A corrida da fé é a corrida de quem escolheu esse caminho estreito. O caminho da vida com Deus é a corrida de quem foi alcançado por Deus, ou por Jesus, perdoado de seus pecados, e agora vive para um novo propósito. Essa corrida não começa com o esforço humano, mas com a graça. É quando Jesus entra na história e nos tira da lama e nos limpa e nos dá uma nova direção e corre ao nosso lado todos os dias. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. A corrida da fé é movida pelo amor de Deus. Jesus, o Filho perfeito, entrou na nossa lama e ele nunca pecou, mas levou sobre si os nossos pecados. Morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e abriu para nós o caminho da vida eterna. Ele é o único que tem o poder para perdoar, restaurar e colocar na pista certa. Tudo por amor a nós. É uma jornada de fé, de arrependimento e transformação, que culmina na eternidade com Cristo em seu reino, e é por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses 3,14: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Né? A pergunta aqui não pode deixar de faltar.
Você já foi rebocado e começou a corrida da fé ou continua correndo, tentando correr do seu próprio jeito? Né? Como que você está nessa corrida? Jesus é o único que não pecou, ele entrou na nossa história e viveu a corrida perfeita. E na cruz levou os nossos pecados e morreu em nosso lugar e ressuscitou ao terceiro dia, abrindo o caminho para a vida eterna. Ele é quem nos tira da corrida da lama e nos coloca na corrida da fé. Né? Agora, o convite é pessoal. Você quer entrar na corrida de Deus? Se você ainda não está, a proposta é feita. Né? Quer deixar para trás a lama, as distrações e começar a viver o propósito do qual você foi criado? Todos fomos criados com um propósito diante de Deus. Começar essa corrida da fé, mudando nossos comportamentos, nossa maneira de ser, nossa maneira de pensar dos nossos irmãos, dos nossos amigos, daqueles que não são cristãos ainda. Eles são pessoas que precisam da misericórdia e da graça de Deus. Nós precisamos orar por eles. A corrida da fé nos leva a ter o senso de que as pessoas estão morrendo sem Cristo. Há um grande número de pessoas distraídas e hoje nós vivemos um tempo da maior distração, porque temos em nossas mãos algo que proporciona a distração contínua. Como você tem vivido em relação à vida eterna? Você está nessa corrida da fé? Que Deus possa nos abençoar a vencer as nossas lutas e viver cada vez mais obedecendo a Deus e vivendo da forma que agrada ao Senhor e também com a plena convicção que já não estamos mais na lama do pecado e nem estamos nos distraindo. Estamos muito focados em fazer e viver a vontade de Deus. Vamos orar e pedir a Deus que nos abençoe nesse sentido e que também abra a oportunidade de outras pessoas, através desse conhecimento, conhecer mais e entregar sua vida a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Pai, nós te louvamos, Pai, por esse momento de estudo. Pedimos a tua bênção, Pai, sobre cada vida aqui representada, familiares que nós temos e que nós queremos ver salvos na tua presença. Guarda, Pai, teu povo, para que a lama jamais venha sujar os seus relacionamentos com o Senhor, mas que já estamos livres do Senhor, regenerados e limpos pelo teu amor e a tua misericórdia, possamos continuar nossa vida sempre fazendo a tua vontade. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é conosco e que nessa corrida tão maravilhosa, com a certeza já da vitória, todos alcançaremos vitória se estivermos, Senhor Deus, vivendo essa fé maravilhosa no Senhor Jesus. Não vai ser mérito de um só, mas será a graça de todos nós que recebemos Jesus como Senhor e Salvador. Abençoa, Pai, dá uma semana abençoada e guardada por nós, no final de semana, na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e te guarde. Ficamos aí para os próximos estudos e conte conosco sempre em oração e busque conhecer mais a palavra de Deus.